Olá, queridos, graça e paz, Pastor Hélito aqui, passando mais uma vez, mais uma semana para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos estudando a respeito de uma vida de oração e não é qualquer tipo de oração, mas é saindo do nível institucional, religioso e passando para o nível intimidade, amizade, companheirismo, caminhar junto e perto de Deus. Temos usado o material de nossa junta de missões, este material, Orando com Fé, tem sido muito edificante, semana após semana, podermos crescer um pouco mais no conhecimento. E toda terça-feira essa lição é novamente ruminada por nossos pequenos grupos. Muitos irmãos têm sido edificados, têm aprendido e melhorado, e esse é o interesse, né? Melhorar o nosso relacionamento com Deus. Essa semana nós vamos continuar falando sobre oração de petição, mas de uma forma um pouco mais profunda. Nós vamos destrinchar e aprofundar um pouco mais sobre oração de petição. Gostaria que você entendesse, durante o percorrer dessas semanas que seguem, que você orar por si mesmo não é algo que é inválido ou ruim, mas é algo precioso e bom, que agrada ao coração de Deus, e nós vamos ver que isso tem respaldo dentro da palavra do Senhor. Queria compartilhar um texto com você da palavra de Deus, de Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, nos direcione ao que o Senhor tem para nós nessa noite, como família em Deus, como servos do Senhor e vida de oração que o Senhor tem reservado para nós. Fala conosco, usa a minha vida, dê, Senhor Deus, ilumina o entendimento de quem estiver ao alcance desse vídeo, que o Senhor possa nos fazer caminhar para onde o Senhor está, que o Senhor nos possa fazer caminhar junto contigo, fazendo o que o Senhor está fazendo, desvendando, ó Deus, o seu coração e os seus propósitos para nós. Queremos a cada dia nos parecer mais contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Estou num lugar diferente, né? Hoje eu estou no meu quarto. Tá vendo a cabeceira da minha cama aí? Mas é porque é o lugar mais silencioso que eu consegui. Hoje o meu vizinho resolveu ouvir música junto com todo mundo. Então ele está com som nas alturas, eu consegui aqui fechar o quarto e ficar num lugar um pouco mais silencioso, sem você ter que ficar ouvindo umas músicas muito ruins. Então o motivo de estar aqui é esse. Hoje nós vamos falar sobre pedir por si mesmo. Eu mexi numa obra hoje, né, poeira de cimento, e aí essa poeira de cimento acaba comigo. Então, durante as próximas semanas, nós vamos mergulhar dentro da oração de petição. E aí você vai aprender a orar por si mesmo, mas também vai aprender a ser... O outro telefone está aqui no quarto. Vai aprender a ser um intercessor. Mas nessa semana nós vamos aprender sobre oração de petição, né? E vamos mergulhar em mais detalhes dessa situação, que é a oração de petição. Vamos lá? Preparados? Petição é pedir por si mesmo, por sua família, por sua igreja, ou até mesmo pelo seu grupo de trabalho, escola, petição. Talvez você pense que os grandes guerreiros da oração na Bíblia não enfatizavam petições pessoais. Eles sempre estavam orando, intercedendo por alguém, pela nação, e não falavam a seu respeito, né? Mas muitos deles faziam petições pessoais. Gênesis capítulo 15, versículo 2, nós vemos
uma petição pessoal sendo feita por Abrão, né? Que veio a se chamar Abraão, que diz assim: então disse Abrão, ó Senhor Deus, que me dará, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Ana também fez petição ao Senhor, falando a respeito de Samuel. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, se deveras atender para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te da tua serva não te esqueceres, mas lhes derem um filho, varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias de sua vida. 1 Samuel 1, 10 e 11. Então nós vemos aqui dois exemplos de Abraão e de Ana fazendo petição ao Senhor, uma petição pessoal, pedindo filhos. Existe um outro texto de 2 Reis 20, em que o rei Ezequias estava morrendo, e aí Isaías, o profeta Isaías vai falar para ele de sua morte, e ele, você lembra disso, ele vira para o canto e começa a chorar, pedindo ao Senhor, né, que lembrasse dele. O texto diz assim: por aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade, integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. O rei Ezequias estava morrendo e orou ao Senhor pedindo para que Deus não o deixasse morrer. Zacarias e Isabel também oraram pedindo a Deus um filho, né? Lucas capítulo 1, versículo 13 diz assim: mas o anjo disse: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, Deus ouviu e atendeu a oração de cada um desses homens, dessas mulheres. Muitos outros, né? A gente vê Deus respondendo. Eu citei, ressaltei apenas esses, para mostrar para você e para que você possa ter a plena convicção de que Deus está disposto a ouvir as nossas orações. Deus está disposto a lidar e a tratar com os mínimos detalhes da minha vida e da sua vida pessoal. Deus, quando se relaciona conosco, Ele se relaciona de forma inteira. Ele não só está interessado no que você pode fazer por Ele, para Ele, mas Ele está interessado em você como um todo, né? Em todas as suas prerrogativas, em suas fraquezas, Deus está interessado em suas habilidades, né? Em seu potencial. Deus está interessado em você, tá? Com base nesse pensamento, a gente pode entender que orar por si mesmo não é algo egoísta, mas é algo que interessa a Deus, tá? Os exemplos da Bíblia indicam que Deus se agrada em ouvir os seus pedidos pessoais. O propósito de Deus em encorajar a petição é moldá-lo e transformá-lo em um certo tipo de pessoa. Em cada exemplo, em cada exemplo que a gente leu, né? Ele está grifado aqui para mim na margem do estudo. Em cada um desses exemplos, nós vemos Deus moldando e agindo na vida de cada uma dessas pessoas, né? A pessoa que estava orando estava
atravessando o processo de se tornar uma pessoa mais fiel a Deus. Abraão não recebeu um filho apenas. Ele não recebeu só um filho. Mas Deus deu a ele uma nação. Ana estava se tornando determinado tipo de pessoa quando orou pedindo um filho, pois a maternidade muda o caráter de uma mulher de Deus. Ezequias tornou-se um dos maiores reis de Israel. Então você perceba que quando Deus ouve e atende as minhas orações, as suas orações, as nossas súplicas, Deus ele está fazendo muito mais do que só ouvindo, ele está movimentando tudo e está transformando em você em alguém diferente do que você é hoje. Então não tenha medo de você citar diante de Deus as suas necessidades. Escute isso. Em cada caso de petição pessoal acima, né, que nós citamos, Ana, Ezequias, Abraão, não apenas a pessoa, mas também a obra e o reino de Deus são beneficiados. Qual foi o benefício de Ana? Deus deu a ela um filho. Qual foi o benefício de Abraão? Deus deu a ele um filho. Qual foi o benefício de Ezequias? Deus deu a ele mais 15 anos. Qual foi o benefício de Zacarias? Deus deu a ele um filho, né? Mas não se limitou a isso. Não se limitou a isso. Abraão recebeu um filho, a resposta de sua oração. Mas por meio desse filho, Abraão se tornou o pai de uma nação. Por conta de um filho. Abraão se tornou o pai da nação da qual Jesus nasceria. Ezequias também se tornou alguém, um grande rei em Israel, em que a descendência dele deu continuidade e chegou até Jesus. Ele foi como é que eu falo? Ele foi Ele foi pai de Manassés, né? Pai de Manassés. E ao fazer isso, e ao se tornar pai de Manassés, ele preservou a linhagem messiânica em Davi, porque Davi descendente dele, e da descendência de Davi veio Jesus. Então você percebe que o agir de Deus, ele muitas vezes não está limitado ao que os nossos olhos veem ali de momento. Mas Deus quer fazer um todo. Deus não quer responder a sua oração somente para que você veja aquele milagre. Deus quer responder as suas orações para que coisas poderosas aconteçam. O nome dele seja glorificado. Os propósitos dele se cumpram. Então nós precisamos entender isso, né? Cada uma das petições pessoais que nós falamos aqui, citei aqui, né? As pessoas também foram beneficiadas, mas também o reino de Deus foi beneficiado, né? A oração de Abraão resultou na raça eleita que prepararia o caminho para Cristo. A oração de Ana deu Samuel a Israel, e Samuel foi um grande juiz, foi um grande profeta, um sacerdote, né? Samuel foi quem fez a transição dos juízes para os reis, né? Ele foi o último juiz. Então olha que coisa magnífica, né? E tudo como resultado da oração de Ana, de uma amargura no coração dela por não ter filhos, uma tristeza profunda em seu coração, e Deus responde a sua oração, e a sua oração não fica limitada só em ter um filho,
mas esse filho se tornou alguém poderoso, alguém especial, alguém que fez a diferença numa geração, na nação. Pensa bem nisso. Por não ter morrido tão cedo quanto havia sido previsto, Ezequias viveu para ser pai de Manassés. Ao fazer isso, ele preservou a linhagem messiânica de Davi, que levou ao nascimento de Jesus. Deus molda o seu caráter e usa você para fazer parte da obra do seu reino. Então, Deus molda o seu caráter e usa você. Então, escute isso. Deus não está limitado somente a te responder um desejo, um pedido. Deus está moldando você com isso. Deus está fazendo de você alguém diferente. Entenda que o propósito de Deus é fazer de você alguém semelhante a Ele. Então, quando Ele responde às suas orações, Ele está fazendo de você alguém diferente. Ele está fazendo de você alguém que Ele vai usar, alguém que vai cumprir-se o propósito dEle, porque Deus não faz nada por acaso. Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive em responder às suas orações. Então entenda isso. Deus quer responder às suas orações. Deus está disposto a responder cada uma delas. Por mais que você ache que seja um mínimo, pequena coisa, Deus está interessado. Deus está interessado nos mínimos detalhes de sua vida. Então, entenda que pedir por si mesmo é algo que tem respaldo na palavra de Deus, é algo precioso, é algo necessário. Quando você pede por você mesmo, Deus está moldando a sua vida, fazendo algo diferente, que vai muito além do que você está pedindo. Você será abençoado, mas o reino de Deus também prosperará naquilo que Deus responderá a você. Então, que possamos a cada dia nos movimentarmos como Deus gostaria que movimentássemos. Que nós possamos a cada dia desvendar o coração do Pai, derramar o nosso coração e nos parecermos com o seu Filho Jesus. Eu espero que essa semana você possa ter essa relação, porque às vezes a gente fica pensando assim, que tem que orar por um, orar por outro, e a gente não ora por nós, fica uma sensação de culpa quando você ora por você. Mas é precioso quando você faz isso. Deus tem interesse em ouvir o que você tem a dizer. Deus tem interesse em responder às suas orações. Assim como Ele respondeu às orações dos teus servos na palavra de Deus, Deus não muda. Ele continua respondendo às orações dos seus servos. E Ele fará muito mais além do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo. Creia nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amo a minha igreja e tudo que ela faz. Durante as próximas semanas nós vamos ter algumas atividades diferentes e vamos retomar algumas atividades. Então esteja orando por nós. Estamos conversando com a liderança da igreja de como retomar a nossa escola dominical no domingo pela manhã, de como vamos retomar os nossos cultos de quarta-feira, de como vamos retomar algumas das nossas atividades presenciais. Continue orando. Eu acredito que está passando. Deus está agindo. Deus está respondendo às nossas orações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.